Boa noite a todos. Caríssimos, registro de início que, para mim, é uma grata satisfação em, mais uma vez, participar deste Congresso Arminiano, que já é um evento esperado por muitos anualmente. Eu quero também fazer referência nesse sentido a vários irmãos que se encontram, irmãos que inclusive estão presentes em todos esses congressos, palestras relacionados ao tema arminianismo e temas correlatos. Também quero registrar a minha grande satisfação em falar aqui, neste local, aqui na igreja do pastor Paulo Romero. Eu fui aluno do professor Paulo Romero, à época do mestrado em Ciências da Religião. Então, para mim, é uma grande responsabilidade falar aos ouvidos do meu professor, do meu mestre, professor Paulo Romero. Mas também tenho tranquilidade, porque sei que o Senhor, o nosso Deus, preparou este momento para que nós aqui refletíssemos a respeito da nossa fé. Isto posto, eu quero hoje apresentar um tema. Tradicionalmente, nos congressos, eu costumo apresentar alguma tese, e hoje eu tenho uma tese para apresentar aos ouvintes e aqueles que futuramente ouvirem este vídeo, assistirem esse vídeo. Eu entendo que a vontade humana está inclinada para o que não é bom, o que não é belo e o que não é verdadeiro. Por conta disso, não tenho nenhuma simpatia com aquilo que nós denominamos de pelagianismo e tampouco semi-pelagianismo. O que eu quero dizer com isto? Eu tenho uma visão acerca da natureza humana pessimista. Tenho uma visão pessimista a respeito da natureza humana. Mas acredito que a graça do nosso Deus nos alcança e nos dá força para que nós tomemos as decisões em direção ao bom, ao belo e verdadeiro. Direções morais, direções e decisões morais, inclusive, que nós tomamos contra a própria natureza. Isto posto, recentemente escrevi um texto chamado Dilema da Vontade, livro em que faço uma comparação da compreensão da vontade humana, livre ou não livre, vou trabalhando com isto, na perspectiva de vários pensadores, desde Agostinho de Hipona em suas várias fases, passando por pensadores da Idade Média, passando por Lutero, com a sua perspectiva de vontade cativa, e também circulando, me concentrando, melhor dizendo, em Jacó Armínio, a compreensão dele a respeito da vontade. Então, nesse sentido, feitas essas considerações, portanto, eu adianto que esta é a premissa que destaco aqui. Temos livre-arbítrio para tomarmos decisões morais. E por conta disso, sofremos ou experimentamos as consequências. Bom, vamos lá. O tema da minha fala hoje é necrorreligião. Necrorreligião. O que isso significa? A ideia central que vamos circular aqui hoje, vamos percorrer, é a perspectiva de que há estruturas religiosas preparadas
não para produzir vida, mas para produzir morte. E o cenário que estamos aqui prestes a desenhar, neste momento, é do cristianismo. Essa é uma teoria que estou trabalhando, em que tenho trabalhado, inclusive, com essa concepção de necro-religião. O prefixo necro vem de morte, daí a palavra necrotério, necrópole. Então, infelizmente, vou aqui abordar em alguns momentos, infelizmente, há estruturas religiosas entre nós que não se assemelham a igrejas, estão longe da noção de igreja, e aqui entendendo igreja como espaços de produção de vida. E se estou falando em igreja cristã, espaços de produção de experiência de vida abundante. Este é uma perspectiva que deixo aqui para todos nós. O papel da igreja: produzir vida, espaços de vida, de experiência de vida e abundância, por conta da própria mensagem e proposta do Evangelho. Mas, por outro lado, há organizações religiosas que mais se assemelham a um necrotério. Por quê? Praticam aquilo que eu tenho denominado necro-religião. Daí a ideia, necro-religião, estruturas religiosas produzindo morte. E esta morte que estou aqui a identificar é morte, tanto morte real quanto morte simbólica. Morte real quando organizações religiosas contribuem para a morte de pessoas. Se nós levarmos os nossos olhos para a história, vamos observar que na Idade Média, por exemplo, a necro-religião na Idade Média produziu as cruzadas. E as cruzadas da Idade Média mancharam a história do cristianismo. Por quê? Ao invés de se produzir vida, as cruzadas produziram morte. Quando nós vamos à história bíblica, ao Antigo Testamento, nós observamos que havia ali estruturas religiosas também destinadas a produzir morte. Havia lá os sacrifícios a Moloque, por exemplo, em que a estátua desse ídolo, ela recepcionava crianças, para que as crianças fossem oferecidas em sacrifício, para que ali torrassem sobre a alta temperatura daquelas estátuas ou daquela estátua. Posso ainda destacar o interesse religioso e político de Herodes em matar os primogênitos, porque o interesse dele ali era manter o seu poder a todo custo, mesmo que para tanto inocentes fossem mortos. Então nós temos um cenário, Brasil, extremamente assustador, em que necro-igrejas produzem em escala de produção acentuada, em larga escala, produz morte. Repito, morte real. Quando uma necro-igreja arranca as forças dos seus membros, de modo a secar-lhes a vida, retirar-lhes a esperança, produzindo inclusive, e verificamos isso na literatura, produzindo inclusive falsas curas, anunciando para determinados membros que eles devem parar de tomar remédios,
não irem para hospitais, não fazerem isso, não fazerem aquilo outro. Isso foi dito aqui em abundância, no sentido de falsas profecias, o que eu chamaria aqui de necroprofecias. E por conta disso, pessoas estão experimentando a morte no Brasil em decorrência de estruturas religiosas que estão a produzir morte, morte física. Além disso, a necrorreligião, quando organizações religiosas estancam por completo a fé e a esperança dos seus membros ou das pessoas que lá circulam. Então, neste contexto, temos no Brasil, no mundo, na história da igreja, em muitos momentos, nós nos deparamos, literalmente, com organizações religiosas produzindo morte. Posso ainda destacar aqui, nesse contexto, repito, da necro-religião, necro-igrejas, matando a fé de pessoas. Nós nos deparamos hoje no Brasil com um número significativo de pessoas que não querem mais saber de igrejas. Por quê? Seguindo aqui um texto do professor Paulo Romeiro, muitas estão decepcionadas com a graça. Decepcionadas com estruturas religiosas que lhes sugam a energia, lhes sugam a fé, mas também se preparam para sugar o bolso, retirar o leite das crianças, reproduzindo, portanto, estruturas de morte. Este não é o papel da igreja, como bem sabemos, mas infelizmente há entre nós, no cristianismo, a prática da necrorreligião. Ponto 1, vou para o ponto 2 agora. A necrorreligião, ela produz ainda, ela tem alguns filhos, 2 filhos, vamos tratar aqui de maneira simbólica. A necrorreligião tem 2 filhos, ou 2 filhas, digamos. A primeira que eu quero destacar é aquilo que eu vou denominar aqui de necroapologética. Necroapologética. De maneira saudável, quando nós nos deparamos com o texto sagrado, eu pego aqui o mais conhecido, foi dito há pouco inclusive, 1 Pedro 3,15, onde nós somos exortados pelo apóstolo a responder aos demais, aqueles que nos questionam, a esperança, a razão da esperança da nossa fé. Estevão, lá em Atos 7, ele apresenta um discurso apologético em defesa da sua fé, demonstrando que ele foi alcançado pelo Mestre da Galileia, que ele foi alcançado por Jesus Cristo, demonstrando o porquê ele, Estevão, se lançou a uma mudança radical na vida dele. De igual maneira, nós encontramos diversas passagens, principalmente no livro de Atos, onde os apóstolos, os diáconos, os discípulos de um modo geral, sempre estavam prontos para apresentar aos demais, aos gregos, aos latinos, aos judeus, prontos para apresentar a razão da fé, o porquê eles criam, mas sempre num contexto ou numa força de esperança. A apologética está relacionada à esperança. Agora, o que a necrorreligião tem produzido? A necrorreligião deixa de lado
a apologética saudável, a apologética de esperança, a apologética que abre a oportunidade para gerar vida, para gerar fé, para gerar arrependimento, para gerar conversão. Mas a necroreligião deixa de lado este sentido esperançoso da apologética. E, por outro lado, tem produzido a necroapologética. Uma apologética destinada a matar pessoas, a matar a fé. Uma apologética destinada ao ataque. Tenho observado nas redes sociais, já há algum tempo, e é um fato que me preocupa bastante, o cenário de guerra que esta necroapologética tem criado. Um dia desses, eu estava em Brasília, fui fazer uma palestra. De repente, um rapaz, um jovem, me questionou se eu era a favor da pena de morte. Assim, terminei a palestra, encostei, me perguntou se eu era a favor da pena de morte. Eu falei, não sou a favor da pena de morte. Inclusive, penso de maneira muito diversa da pena capital. O rapaz veio para cima de mim, com o dedo em riste, citando alguns versículos bíblicos, de maneira tão rápida que eu não conseguia nem entender direito quais eram os versículos bíblicos. Eu fui obrigado a dizer o seguinte para ele: escuta, por que tanto ódio você está derramando sobre mim? Eu não fiz nada a você. Eu apenas disse o que você certamente já sabia o que eu iria falar. Eu apenas coloquei a minha posição e fundamentei. Você não é obrigado a aceitá-la. Mas eu não vejo essa necessidade desse ódio. Então, os espaços religiosos doentes, ou, ajustando a frase aqui, os espaços necrorreligiosos estão produzindo pessoas que têm ódio. E na sociedade que estamos vivendo, a sociedade brasileira destes últimos dias, o ódio graça por todos os cantos. As pessoas estão se agredindo, e de maneira das maneiras mais absurdas. Amizades estão sendo encerradas, amizades antigas, justamente porque, de repente, o meu colega de infância, ele tem uma opção partidária diferente da minha. Pronto. Já há espaço aqui para o ódio. O discurso do ódio, o discurso do aniquilamento. Pois bem, trazendo isso para o contexto religioso, a necroapologética, ela determina quais são as pessoas que serão alvo da morte por meio do discurso apologético, ou melhor, por meio do discurso necroapologético. Então, os espaços necroreligiosos, eles possuem aqueles que eles identificam, classificam como malditos. Esses indivíduos, essas pessoas, seres humanos, classificadas como malditas, serão alvo de uma enxurrada de palavras de ódio. E observem que curioso, a classificação de pessoas como malditas, párias sociais, não é algo novo. Só para recordarmos do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, posso citar aqui a tradição do direito romano. Lá, na sociedade romana antiga,
havia um indivíduo que era classificado como homo sacer. Quem era o homo sacer? O homo sacer era o maldito, o sujeito classificado como maldito naquela época, que se porventura alguém o matasse, não havia pena contra o assassino. Então, o homo sacer era o maldito, o assassinável, ou seja, o matável e não sacrificável. Ele também não poderia apresentar sacrifícios às divindades romanas. Então, era de fato o pária social. Aquele que pairava sobre ele uma maldição estabelecida, inclusive pelo sistema religioso da época. Se nós formos para os gregos, havia também os malditos classificados, que eram chamados fármacos, ou seja, os sujeitos que eram eleitos como os bodes expiatórios. Aqueles que, diante de convulsões sociais, eles eram eleitos pelo sistema religioso da época para serem mortos, sacrificados aos ídolos, para que a partir daí, supostamente, o cenário, as coisas melhorassem. Se nós avançarmos rapidamente, na Idade Média, que citei há pouco, o maldito na necro-religião de então, era aquele que não era partidário do sistema religioso majoritário da época. Na Reforma Protestante, no período da Reforma Protestante, também havia um conjunto de pessoas classificados pela necro-religião de então como malditas. Grupos, nós sabemos da história da Reforma Protestante, completamos 500 anos, comunidades inteiras foram perseguidas e mortas. Aqui no caso do Brasil Império, circulando também por um período do Brasil Colônia, os malditos também foram classificados aqui. O Brasil, só para nós recordarmos, por força das ordenações do reino, Ordenações Filipinas, livro 5º, o Brasil, entre 1500 a 1808, foi uma colônia penal. O Brasil era uma grande colônia penal, em que os malditos vinham cumprir pena, aqueles classificados como malditos em Portugal, vinham cumprir pena aqui no Brasil. Sociedade brasileira hoje. Há também aqueles indivíduos, observem, seres humanos, que o sistema econômico inclusive, sistema social e sistema religioso, classifica como malditos. São aqueles que podem morrer, que parte significativa da população não está nem um pouco preocupada. Nós temos no Brasil hoje uma das maiores a terceira maior população carcerária do mundo. Deixados à própria sorte. Cometeram crimes? Naturalmente. Devem cumprir pena? Naturalmente. Mas, o que acontece? Foram classificados socialmente como malditos. Por conta disso, o Estado deixa-os à própria sorte. Ou será que o Estado não sabe da superpopulação carcerária? Será que o Estado não tem ideia que, neste momento, agora, há presos sendo estuprados nas penitenciárias e cadeias públicas do país? Mas para que se preocupar com esse grupo? Quando falamos do passado remoto, às vezes imaginamos, é apenas o passado. Mas hoje também há um grupo de pessoas taxadas como malditos. Por que essa introdução? Porque no campo religioso
também há os malditos. Principalmente as minorias religiosas. Minorias religiosas são alcançadas pela necroapologética. Não há interesse de levar uma palavra de esperança, apresentar a esperança da nossa fé, ou seja, uma apologética saudável, uma apologética que abre espaço para a vida e vida em abundância. Mas ao contrário, a necroreligião, ela identifica os seus malditos e a partir disso sai em busca para destruir-lhes a vida, de maneira real e também de maneira simbólica. Necroapologética. O argumento, ou o conjunto de argumentos, não se destina a alcançar a pessoa para uma vida melhor. Mas os argumentos da necroapologética são destinados a destruir a pessoa. Não são articulados para enfrentar ideias, posições, de maneira respeitosa. A necroapologética nos lança diante do argumento ad hominem, a destruição da pessoa e não de eventual sistema equivocado que ela está inserida. Isso é muito triste, muito triste. Mas eu disse que a necroreligião, ela tem duas filhas. E a primeira é essa, a necroapologética. Soldados prontos para matar. Soldados prontos para matar, simbolicamente, pessoas. Mas ainda, nessa máquina de moer gente, da chamada necroreligião, ainda há a segunda filha, que é a necropedagogia. Vamos lá. A necroreligião, ela necessita, ela está em busca de pessoas que reproduzam o seu sistema de morte. Se ela está em busca de pessoas que reproduza o seu sistema de morte, a necroreligião precisa ensinar pessoas a destruir vidas. Há um vídeo muito conhecido na internet, em que um bispo, também muito conhecido no Brasil e fora do país, ele ensina os seus pastores auxiliares a arrancar dinheiro da membresia da igreja, das pessoas que circulam na igreja, das pessoas que passam pelas rodoviárias, como foi bem dito pelo professor Paulo. Espera um pouquinho. Observem que cenário triste. Um necrobispo conhecido, um necrobispo, em um vídeo, ensinando os seus necropastores a arrancar dinheiro de fiéis, pessoas, seres humanos. Isso passa por um ensinamento. A necroreligião está a treinar pessoas, lideranças, a fazerem parte de seus sistemas de morte. A necropedagogia, ela não é algo novo no cenário
nacional. O Estado brasileiro, Brasil, em suas escolas públicas, já praticava há muito tempo aquilo que eu chamo de necropedagogia. Basta considerar o seguinte, nisso que eu estou a chamar de necropedagogia, uma pedagogia, uma forma de ensino, de educação, destinada a destruir pessoas. Eu vejo aqui no auditório muitos ouvintes, irmãos, na mesma faixa etária que eu. Os novos também, alguns mais experientes, mas vamos lá. A necropedagogia do Estado. Eu vim de uma época, ou passei por uma época, em que ajoelhar no milho na escola pública por onde eu passei era algo corriqueiro. Quantas vezes eu era chamado para ficar lá na frente da lousa, de costas para a turma e com o nariz encostado na lousa. O que é isso? Que técnica pedagógica que é essa? Necropedagogia. Uma estrutura pedagógica destinada a humilhar o educando. Vou um pouquinho mais além. A necropedagogia estatal, do Estado brasileiro, ela, no passado não muito longínquo, ela solicitava que alunos, crianças, adolescentes, jovens, esticasse as mãos para o sujeito que eu vou chamar aqui de necroprofessor. E o necroprofessor, com uma espécie de pá, chamada de palmatória, um pedaço de pau, ele, paf! O aluno, um ser humano, é importante registrar isso, um ser humano, aluno, criança, adolescente, fechava as mãos, às vezes quase que em carne viva, e recorrer a quem? Se naquela época se acreditava que aquilo era natural. Esse é o problema da necropedagogia. A necropedagogia faz o absurdo se transformar em algo natural. Um outro exemplo da necropedagogia no cenário, no contexto estatal, no contexto da escola brasileira de pouco tempo atrás. Ainda hoje, na verdade, nós temos em nossa escola brasileira espaços em que, em vários momentos, se pratica ainda hoje a necropedagogia. Nós temos as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, que ficam anos e anos na escola, e pouquíssimos dos nossos alunos aprendem inglês, saem da escola, da necroescola, e não aprende inglês. Mas por que não aprende inglês? Anos e anos de estudo. Quando sai, tem dificuldade para conjugar o verbo to be. Isso é natural? Claro que não. Por que outras crianças de outros países saem da escola pública falando inglês? Os aspectos rudimentares da língua domina. Mas aqui, no Brasil, raramente isso acontece. E isso é admitido como algo normal no contexto da necropedagogia. E o que aconteceu? Parte do universo religioso, necrobispos, necropastores da necroreligião, eles se apropriaram desse modelo pedagógico destinado a destruir seres humanos. E aí é que está. Por que eu trago aqui esse comparativo? Da mesma maneira que nós percebemos
que a necropedagogia, que em muitos momentos é praticada no Estado, não está correto, é algo que nos traz angústia, é algo que nos traz tristeza. Da mesma forma, a necropedagogia utilizada por estas instituições religiosas organizadas para promover morte deve nos causar horror, espanto. É o que nós somos acometidos. Nesse estado de coisas que acabamos de refletir aqui, a pergunta é: o que fazer? Quais são os caminhos? Identificamos o problema. Existem espaços necro-religiosos entre nós, que têm utilizado a necroapologética e a necropedagogia como instrumentos para humilhar, arrancar, destruir vidas. E aí? Será que há caminhos? Será que há esperança para esse cenário? Eu acredito, aqui já é uma questão de fé, eu acredito que sim. Mas a minha compreensão esperançosa nesse contexto em que acabo de apresentar é uma esperança escatológica. A necro-religião será estancada quando vier o rei. Ainda há espaço, ainda há tempo para o anticristo, que utilizará da necro-religião. O palco já está preparado. Então a minha esperança é apenas escatológica. Por hora, nós podemos pensar em cuidados paliativos. Como assim? Cuidar das vítimas da necro-religião. Esse é o nosso papel enquanto igreja. É o nosso papel enquanto aqueles que baseiam as suas vidas, nós, no Evangelho de Jesus Cristo. Cuidar de vidas. Cuidar das pessoas aniquiladas pela necro-religião. E não vamos cuidar dessas pessoas com o dedo em riste, com o discurso de ódio. Porque, na verdade, não é isso que está em nosso coração. Não é o nosso espírito. Estamos aqui porque bem sabemos, o nosso discurso é de amor, o nosso discurso é esperança, porque nós estamos preparados para responder às vítimas da necro-religião, a razão da esperança da nossa fé, por meio de um cuidado apologético. A verdadeira apologética é sinônimo de cuidado, um cuidado esperançoso. Lá fora tem gente, e nós bem sabemos, falando em rasgar, destruir, queimar, ódio puro, dentes cerrados, contaminadas pelo ódio. Mas nós, não. Nosso discurso é outro. Nosso discurso é vida. Temos o livre arbítrio. Preparado
modificado pela graça, e por meio do livre-arbítrio, nós temos a mensagem de vida, vida eterna e vida em abundância. Portanto, encerro a minha fala com essa consideração. Sejamos mensageiros da mensagem do Evangelho em um cenário triste, em que a necrorreligião cada vez mais nos deixa indignados. Mas eu peço a Deus que Ele continue nos preparando para a indignação, para que de fato, como o apóstolo Paulo, nós não nos conformemos com este mundo, não nos conformemos com a necrorreligião e as suas filhas bastardas.